Olá, meu nome é Rodrigo e hoje eu vou apresentar o trabalho Método dos Elementos Finitos para Análise da Resistência Mecânica de Elementos Estruturais, que foi orientado pela professora Mauro. Essa apresentação contempla a contextualização e motivação da pesquisa, a apresentação dos objetivos e da metodologia, a amostragem e discussão dos resultados e encerrando com as conclusões e a bibliografia utilizada no trabalho. Os laminados de materiais compósitos, eles são constituídos pela junção de duas ou mais lâminas de material compósito, onde cada lâmina tem uma orientação específica, de maneira que essa estrutura apresenta propriedades superiores em relação aos materiais convencionais, como por exemplo alta resistência mecânica e rigidez e um baixo peso estrutural. Essas estruturas são frequentemente empregadas nas indústrias aeronáutica, aeroespacial e automotiva, e por conta disso elas são frequentemente submetidas a altos valores de tensões, onde, nesse contexto, é de fundamental importância avaliar esses laminados de material compósito quando submetidos a cargas que podem levá-los à falha. Diante disso, os softwares e elementos finitos eles ganham uma importância fundamental, pois permite realizar essa análise de maneira do ponto de vista de diferentes critérios de resistência dos materiais. Dado a grande importância da análise de compósitos sujeitos à falha, esse trabalho visa apresentar um estudo de falha de diferentes laminados de compósitos submetidos à carga de impacto, utilizando como base o critério de resistência de Tsai-Hu. É analisado aqui a resistência à falha de cada um dos laminados e a influência da orientação das fibras sobre a capacidade do laminado de resistir à carga de impacto. As principais ferramentas utilizadas foram o MATLAB para desenvolvimento dos procedimentos analíticos e o pacote computacional ANSYS para a realização das simulações computacionais. A metodologia é mostrada aqui na tela, onde, partindo do referencial teórico, foi modelado o equacionamento dos laminados de compósito pela teoria clássica dos laminados, onde esse equacionamento foi modelado pela construção de um algoritmo no MATLAB e também por elementos finitos, onde o algoritmo e a modelagem por elementos finitos foram testados em uma análise prévia de validação, onde, uma vez que a análise de validação convergiu e encorajou o desenvolvimento contínuo do trabalho, foi realmente testado os algoritmos no problema de análise dinâmica dos laminados, onde serão apresentados os resultados e, posteriormente, as conclusões. O formato da carga de impacto utilizado é esse mostrado aqui na tela, onde apresenta um comportamento triangular, e o formato dos laminados analisados é mostrado aqui também nessa imagem acima, onde, devido à simetria do problema, foi simulado apenas um quarto do laminado, de forma a aproveitar melhor o custo computacional das análises. A tabela 1 ela mostra os parâmetros geométricos do laminado e também o valor da carga de impacto utilizado. E a tabela 2 ela mostra os parâmetros de resistência do material, onde cada material possui parâmetros específicos. Na etapa 1, optou-se por realizar uma análise estática, visto que os parâmetros de falha do material são facilmente obtidos de maneira analítica. A placa analisada ela possui essa configuração aqui de empilhamento de lâminas, e as propriedades de cada lâmina ao longo das direções x, y e z são mostradas aqui. Na análise dinâmica, onde foi realmente feita a carga de impacto, foram analisadas 5 placas, onde as configurações também são mostradas aqui, e as propriedades dos materiais também são mostradas aqui ao lado da tabela. Os resultados da análise de validação são mostrados aqui na tela, onde podemos observar os resultados analíticos do modelo desenvolvido no MATLAB, os resultados numéricos desenvolvidos nas simulações do pacote ANSYS e os resultados do autor Barbeiro também feitos no pacote computacional ANSYS. Todos os resultados convergiram de maneira bem precisa e concisa, encorajando o desenvolvimento desse trabalho e também mostrando que os algoritmos desenvolvidos analítico e numérico convergiram e são bem precisos. Mostrando aqui agora os laminados submetidos à carga de impacto, os gráficos foram colocados em forma radar. Pela análise dos resultados, observa-se que a placa 2 foi a que obteve os maiores valores de índice de falha, de tal maneira que ela é a menos resistente das configurações abordadas nesse trabalho. E nota-se também que os resultados apresentaram excelente concordância, tanto analiticamente quanto numericamente, conforme pode ser observado. Esse estudo é preliminar, mas mostrou conclusões importantes que podem ser tiradas a respeito dos resultados obtidos. A primeira delas é que a aplicação da teoria clássica dos laminados, através do MATLAB e da linguagem ANSYS, apresentou boa concordância como esperado. A concordância dos resultados mostra que a metodologia aplicada foi correta
e o critério de Tsai-Rho é uma maneira consistente e segura de quantificar as falhas nas lâminas, sem a necessidade de se investir em protótipos físicos. Conforme mencionado, a placa 2 foi a que menos resistiu, visto que os valores de índice de falha são os maiores apresentados. Temos aqui algumas das principais referências utilizadas pelo trabalho. Agradecemos então a oportunidade e obrigado.